Canto 1, capítulo 9, verso 24. Sadeva Devo Bhagavan Pratikshitang Kalevarang Yavadidang Hinomyaham Prasannaha Sarunalochano Rasan Mukhambujjo Dhyana Patash Chaturbahujjaha. Tradução. Ó meu Senhor, que tem 4 mãos e cujo rosto de lótus belamente decorado, com olhos tão vermelhos como o sol nascente, está sorrindo, bondosamente espere por mim no momento em que eu estiver abandonando este corpo material. Significado. Bhismadeva sabia bem que o Senhor Krishna é o Narayana original. Sua deidade adorável era o Narayana de 4 mãos, mas ele sabia que o Senhor Narayana de 4 mãos é uma expansão plenária do Senhor Krishna. Indiretamente, ele desejava que o Senhor Shri Krishna se manifestasse em seu aspecto de Narayana, de 4 mãos. Um Vaishnava é sempre humilde em seu comportamento. Embora fosse 100% certo que Bhismadeva estava se aproximando de Vaikuntha Dhama, logo após deixar seu corpo material, ainda assim, como um Vaishnava humilde, ele desejou ver o belo rosto do Senhor, pois após abandonar o presente corpo, ele poderia não estar mais em condições de ver novamente o Senhor. Um Vaishnava nunca é presunçoso, embora o Senhor garanta ao seu puro devoto a entrada em sua morada. Aqui, Bhismadeva diz: enquanto eu não abandono este corpo. Isso significa que o grande general abandonaria o corpo por sua própria vontade. Ele não estava sendo forçado pelas leis da natureza. Ele era tão poderoso que podia permanecer em seu corpo enquanto desejasse. Ele obteve essa bênção de seu pai. Desejou que o Senhor permanecesse diante de si em seu aspecto de Narayana de 4 mãos, para que se concentrasse nele e assim ficasse no êxtase desta meditação. Então sua mente se santificaria pelo pensamento sobre o Senhor. Dessa forma, ele não se importava como e para onde ele iria. Um devoto puro nunca está muito ansioso por voltar ao reino de Deus. Ele depende inteiramente da boa vontade do Senhor. Ele fica igualmente satisfeito, mesmo que o Senhor deseje que ele vá para o inferno. O único desejo que um devoto puro acalenta é que possa estar sempre com a atenção absorta em pensar nos pés de lótus do Senhor, despreocupadamente. Bhismadeva queria apenas isto, que sua mente se absorvesse em pensar no Senhor e que ele morresse assim. Essa é a maior ambição de um puro devoto. Canto 1, capítulo 9, verso 25. Suta Uvacha Yudhishtiras Tadakaranya Shayanaga Sharapanjari Aprachad Vividhan Dharaman Rishinang Chano Shrinvatam. Tradução. Suta Goswami disse: Maharaj Yudhishthira, após ouvir Bhismadeva falar naquele tom suplicante, perguntou-lhe na presença de todos os grandes rishis sobre os princípios essenciais de vários deveres religiosos. Significado. Bhismadeva, falando em tom suplicante, convenceu Maharaj Yudhishthira de que morreria muito em breve. E Maharaj Yudhishthira foi inspirado pelo Senhor Shri Krishna a perguntar-lhe sobre os princípios da religião.
O Senhor Shri Krishna inspirou Maharaj Yudhishthira a interrogar Bhismadeva na presença de muitos grandes sábios, indicando assim que um devoto do Senhor como Bhismadeva, embora aparentemente vivendo como um homem mundano, é sobremaneira superior a muitos grandes sábios, mesmo a Vyasadeva. Outro ponto é que Bhismadeva naquela ocasião estava não somente deitado num leito de morte de flechas, mas também estava muito aflito por causa daquele estado. Não se deveria ter-lhe feito nenhuma pergunta naquele momento, mas o Senhor Shri Krishna queria provar que seus devotos puros são sempre sãos de corpo e mente, em virtude da iluminação espiritual. E assim, em quaisquer circunstâncias, um devoto do Senhor está em perfeitas condições de falar do caminho correto da vida. Yudhishthira também preferiu resolver suas questões problemáticas indagando a Bhismadeva, ao invés de perguntar a qualquer outra pessoa ali presente que fosse aparentemente mais erudita que Bhismadeva. Tudo isso se deve ao arranjo do grande portador da roda, o Senhor Shri Krishna, que estabelece as glórias do seu devoto. O pai gosta de ver o filho tornar-se mais famoso do que ele mesmo. O Senhor declara muito enfaticamente que a adoração do seu devoto é mais valiosa que a adoração do próprio Senhor. Canto 1, capítulo 9, verso 26. Purusha svabhava vihitan yatha varanang yathashramam vairagya ragopadibhyam amnato bhayalakshanan. Tradução. Diante da pergunta de Maharaj Yudhishthira, Bhismadeva primeiramente definiu todas as classificações de castas e ordens de vida em função das classificações individuais. Depois, ele escreveu sistematicamente, em 2 partes, a neutralização através do desapego e a interação através do apego. Significado. A concepção de 4 castas e 4 ordens de vida, como planejadas pelo próprio Senhor, destina-se a acelerar as qualidades transcendentais da pessoa individual para que ela possa gradualmente compreender sua identidade espiritual e, assim, agir de modo adequado para livrar-se do cativeiro material ou da vida condicionada. Em quase todos os Puranas, o tema é descrito no mesmo espírito, e assim também no Mahabharata, ele é mais elaboradamente descrito por Bhismadeva no Shanti Parva, a partir do 60º capítulo. O Varnashram Dharma é prescrito para o ser humano civilizado simplesmente como meio para treiná-lo a que termine exitosamente a vida humana. A autorrealização se distingue da vida dos animais inferiores, ocupados sempre em comer, dormir, temer e acasalar-se. Bhismadeva aconselhou para todos os seres humanos 9 classificações. Número 1. Não ficar irado. Número 2. Não mentir. Número 3. Distribuir a riqueza igualmente. Número 4. Perdoar. Número 5. Gerar filhos apenas com sua esposa legítima. Número 6. Ser puro na mente e asseado no corpo. Número 7. Não ser hostil com ninguém. Número 8. Ser simples. E número 9. Manter sempre seus servos ou subordinados.
pessoa não pode ser chamada de civilizada sem adquirir as qualidades preliminares acima mencionadas. Além dessas qualidades, os brahmanas, ou homens inteligentes, os homens administrativos, a comunidade mercantil e a classe trabalhadora devem adquirir qualidades especiais de acordo com os deveres ocupacionais mencionados em todas as escrituras védicas. Para os homens inteligentes, controlar os sentidos é a qualificação mais essencial. Nisto se baseia toda a moralidade. A indulgência sexual, mesmo com a esposa legítima, também deve ser controlada. E, desse modo, o controle familiar acontecerá automaticamente. Um homem inteligente abusa de suas grandes qualificações e não segue o modo de vida védico. Isso significa que ele deve fazer seriamente um estudo das literaturas védicas, especialmente do Srimad Bhagavatam e da Bhagavad Gita. Para aprender o conhecimento védico, é preciso aproximar-se de alguém que esteja 100% ocupado no serviço devocional. Não se deve fazer coisas que são proibidas nos Shastras. Uma pessoa não pode ser o mestre se ela fuma ou bebe. No sistema moderno de educação, a qualificação acadêmica do professor é levada em consideração sem se avaliar a sua vida moral. Portanto, o resultado da educação é o abuso da inteligência de muitas maneiras. O kshatriya, ou o membro da classe administrativa, é especialmente aconselhado a dar caridade e a não aceitar caridade em nenhuma circunstância. Os administradores modernos angariam votos para ascender a certos postos políticos, mas nunca dão caridade aos cidadãos em nenhuma função estatal. Isso é justamente o inverso dos preceitos dos Shastras. A classe administrativa deve ser bem versada nos Shastras para não dever exercer a profissão de mestre. Os administradores nunca devem fingir tornar-se não violentos e, por conseguinte, irem para o inferno. Quando Arjuna quis tornar-se um covarde não violento no campo de batalha de Kurukshetra, ele foi severamente repreendido pelo Senhor Krishna. O Senhor degradou Arjuna naquele momento ao status de homem incivilizado, por causa de sua confessa aceitação do culto da não-violência. A classe administrativa deve ser pessoalmente treinada na educação militar. Os covardes não devem ser elevados ao trono presidencial unicamente por causa de número de votos. Os monarcas eram todos personalidades cavalheirescas e, portanto, a monarquia deve ser mantida contanto que o monarca seja regularmente treinado nos deveres ocupacionais de um rei. Na luta, o rei ou o presidente nunca devem voltar ao lar sem serem feridos pelo inimigo. O assim chamado rei de hoje em dia nunca visita o campo de batalha. Ele é muito hábil em encorajar artificialmente as forças armadas na esperança de falso prestígio nacional. Assim que a classe administradora converte-se numa gangue de mercadores e operários, toda a maquinaria do governo torna-se corrupta. Os Vaishyas, ou os membros das comunidades mercantis, são especialmente aconselhados a proteger as vacas. Proteção às vacas significa aumentar os produtos de leite, ou seja, coalhada e manteiga. A agricultura e distribuição de alimentos são os deveres primários da comunidade mercantil, apoiada pela educação no conhecimento védico e treinada a dar caridade.
Assim como os kshatriyas receberiam o encargo da proteção aos cidadãos, os vaixas encarregam-se da proteção aos animais. Os animais nunca devem ser mortos. A matança de animais é sintoma de uma sociedade bárbara. Para um ser humano, os produtos agrícolas, frutas e leite são alimentos suficientes e compatíveis. A sociedade humana devia dar mais atenção à proteção aos animais. A energia produtiva do trabalhador é mal usada quando ele é ocupado em empreendimentos industriais. As indústrias de várias espécies não podem produzir as necessidades essenciais do homem, que são o arroz, o trigo, grãos, leite, frutas e vegetais. A produção de máquinas operatrizes e ferramentas aumenta o modo de vida artificial de uma classe de proprietários interessados e mantém milhares de homens à míngua e na inquietação. Esse não deve ser o padrão da civilização. A classe Shudra é menos inteligente e não deve ter independência. Eles destinam-se a prestar serviço sincero aos 3 setores superiores da sociedade. A classe Shudra pode alcançar todos os confortos da vida simplesmente prestando serviço às classes superiores. Prescreve-se especialmente que um Shudra nunca deve acumular dinheiro. Tão logo os Shudras acumulem riquezas, elas serão mal utilizadas para atividades pecaminosas, como vinho, mulheres e jogos. Vinho, mulheres e jogo de azar indicam que a população está degradada a uma qualidade inferior à do Shudra. As castas superiores devem sempre zelar pela manutenção dos Shudras e devem fornecer-lhes roupas velhas e usadas. Um Shudra não deve deixar seu senhor quando ele esteja velho ou inválido, e o senhor deve manter os servos satisfeitos sob todos os aspectos. Os Shudras devem, em primeiro lugar, ser satisfeitos com alimentação suntuosa e roupas, antes da execução de qualquer sacrifício. Nessa era, muitas funções são mantidas com gastos de milhões, mas o pobre trabalhador não é alimentado suntuosamente, nem recebe caridade, roupas, etc. Assim, os trabalhadores ficam insatisfeitos e, desse modo, promovem agitação. Os Varnas são, por assim dizer, classificação de diferentes ocupações, e Ashram Dharma é o progresso gradual do caminho da autorrealização. Ambos estão interrelacionados e um é dependente do outro. O principal propósito do Ashram Dharma é despertar conhecimento e desapego. O Brahmacharya Ashram é a base de treinamento para candidatos em perspectiva. Nesse ashram, aprende-se que este mundo material não é o lar verdadeiro do ser vivo. As almas condicionadas sob o cativeiro material são prisioneiras da matéria e, por isso, a autorrealização é a meta derradeira da vida. Todo o sistema de Ashram Dharma é um meio de desapego. Aquele que não consegue assimilar este espírito de desapego recebe a permissão de assumir a vida familiar com o mesmo espírito de desapego. Portanto, aquele que obtém desapego pode de imediato adotar a 4ª ordem, ou seja, a renunciada, e assim viver unicamente de caridade, não para acumular riqueza, mas apenas para manter-se vivo para a realização última. A vida familiar é para quem está apegado,
e as ordens de vida Vanaprastha e Sannyasa são para aqueles que são desapegados da vida material. O Brahmacharya Ashram destina-se especialmente a treinar tanto o apegado quanto o desapegado. Canto 1, capítulo 9, verso 27. Dana dharaman raja dharaman moksha dharaman vibhagasha Sri dharaman bhagavad dharaman samasa vyasa yogataha. Tradução. Então, ele explicou por partes os atos de caridade, as atividades pragmáticas de um rei e as atividades para a salvação. Depois, ele explicou os deveres das mulheres e dos devotos, tanto breve quanto exaustivamente. Significado. Dar caridade é uma das principais funções do chefe de família, e ele deve estar preparado para dar em caridade pelo menos 50% do dinheiro ganho com o suor do seu rosto. O brahmachari, ou estudante, deve executar sacrifícios. O chefe de família deve dar caridade, e a pessoa na ordem de vida retirada ou na ordem de vida renunciada deve praticar penitências e austeridades. Essas são as funções gerais de todos os ashrams, ou ordens de vida no caminho da autorrealização. Na vida de brahmachari, o treinamento é suficientemente transmitido para que a pessoa possa entender que o mundo, como propriedade, pertence ao Senhor Supremo, a personalidade de Deus. Ninguém, portanto, pode afirmar que é proprietário de algo no mundo. Desse modo, na vida de chefe de família, que é uma espécie de licença para o desfrute sexual, deve-se dar caridade para o serviço ao Senhor. A energia de todos é gerada ou tomada emprestada do reservatório de energia do Senhor. Portanto, as ações resultantes de tal energia têm que ser dadas ao Senhor sob a forma de transcendental serviço amoroso a Ele. Assim como os rios tiram água do mar através das nuvens e novamente descem para o mar, analogamente nossa energia é tomada emprestada da fonte suprema, a energia do Senhor, e ela tem que retornar ao Senhor. Essa é a perfeição de nossa energia. O Senhor, portanto, no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 27, diz que tudo o que façamos, tudo a que nos submetamos como penitência, tudo o que sacrifiquemos, tudo o que comamos, ou tudo o que demos em caridade, deve primeiramente ser oferecido a Ele, ao Senhor. Essa é a maneira de utilizarmos a energia que tomamos em empréstimo. Quando nossa energia é utilizada dessa maneira, esta energia é purificada da contaminação dos inebriamentos materiais, e assim nos tornamos aptos para a nossa original vida natural, de serviço ao Senhor. Rajadharma é uma grande ciência em contraposição à diplomacia moderna pela supremacia política. Os reis eram treinados sistematicamente a tornarem-se magnânimos e não a serem meros coletores de impostos. Eles eram treinados a executar diferentes sacrifícios unicamente para a prosperidade dos súditos. Levar os prajas à aquisição da salvação era um grande dever do rei. O pai, o mestre espiritual e o rei não devem ser irresponsáveis quanto a levar seus subordinados ao caminho da liberação final do nascimento, morte, doença e velhice.
Quando esses deveres primários são devidamente cumpridos, não há necessidade de governo do povo e pelo povo. Nos dias modernos, as pessoas em geral ocupam a administração por força de votos manipulados, mas elas nunca são treinadas nos deveres essenciais de um rei, o que também não é possível para todos. Nessas circunstâncias, os administradores destreinados fracassam em fazer os súditos felizes sob todos os aspectos. Por outro lado, esses administradores destreinados gradualmente tornam-se ladrões e assaltantes e aumentam os impostos para financiar uma administração onerosa que é inútil para todos os propósitos. Na verdade, os brahmanas qualificados destinam-se a dar orientações aos reis para a administração adequada, de acordo com as escrituras, como a Manu Samhita e os Dharma Shastras de Parashara. Um rei típico é o ideal das pessoas em geral, e se o rei é piedoso, religioso, cavalheiresco e magnânimo, os cidadãos geralmente o seguem. Um rei assim não é uma pessoa preguiçosa e sensual que vive à causa dos súditos, mas está sempre alerta para matar ladrões e salteadores. Os reis piedosos não eram misericordiosos com os salteadores e ladrões em nome de uma ahimsa, ou seja, a não violência disparada. Os ladrões e salteadores eram punidos de maneira exemplar para que no futuro ninguém ousasse a cometer tais contravenções de forma organizada. Esses ladrões e salteadores nunca se destinavam à administração como são atualmente. A lei de impostos era simples. Não havia coação nem usurpação. O rei tinha direito a tomar 1/4 parte da produção feita pelo súdito. O rei tinha direito de exigir 1/4 parte da riqueza acumulada por uma pessoa. Ninguém jamais demonstraria má vontade em fazer a partilha, porque devido à piedade do rei e à harmonia religiosa, havia suficiente riqueza natural, como cereais, frutas, flores, seda, algodão, leite, joias, minerais, etc. E por isso ninguém era materialmente infeliz. Os cidadãos eram ricos na agricultura e na criação de animais e, portanto, tinham suficientes cereais, frutas e leite, sem nenhuma necessidade artificial de sabonetes e artigos de toalete, cinemas e bares. O rei tinha de cuidar para que as reservas humanas de energia fossem adequadamente utilizadas. A energia humana não se destina exatamente a satisfazer propensões animais, mas sim à autorrealização. Todo o governo era especificamente planejado para satisfazer esse propósito particular. Desse modo, o rei tinha que selecionar apropriadamente o gabinete ministerial, para não pôr força de base eleitoral. Os ministros, os comandantes militares e mesmo os soldados ordinários eram todos selecionados por qualificações pessoais e o rei tinha que supervisioná-los apropriadamente antes que fossem apontados para seus respectivos postos. O rei ficava especialmente atento para que os tapasvis, ou pessoas que sacrificavam tudo para disseminar o conhecimento espiritual, jamais fossem desconsiderados. O rei sabia bem que a suprema personalidade de Deus nunca tolera qualquer
qualquer insulto a seus devotos imaculados. Esses tapasvis eram líderes de confiança, mesmo dos ladrões e dos assaltantes, que nunca desobedeciam às ordens dos tapasvis. O rei costumava dar proteção especial aos iletrados, aos desamparados e às viúvas do Estado. Medidas de defesa eram tomadas antes de qualquer ataque dos inimigos. O processo de impostos era fácil e não se destinava ao esbanjamento, mas sim ao fortalecimento do fundo de reserva. Os soldados eram recrutados de todas as partes do mundo e eram treinados para deveres especiais. Quanto à salvação, é preciso conquistar os princípios de luxúria, ira, desejos ilícitos, avareza e desnorteamento. Para livrar-se da ira, deve-se aprender a perdoar. Para livrar-se dos desejos ilícitos, não se devem fazer planos. Através do cultivo espiritual, somos capazes de dominar o sono. Somente através da tolerância podemos dominar os desejos e a avareza. As perturbações provocadas por várias doenças podem ser evitadas por dietas reguladas. Através do autocontrole, podemos nos livrar das falsas esperanças e podemos poupar o dinheiro, evitando as más companhias. Pela prática da yoga, podemos controlar a fome, e o mundanismo pode ser evitado cultivando o conhecimento da impermanência. A vertigem pode ser dominada pelo levantar-se, e os falsos argumentos podem ser rebatidos pela verdadeira comprovação. A tagarelice pode ser evitada pela gravidade e o silêncio, e pela coragem podemos evitar o temor. Podemos obter conhecimento perfeito através do cultivo do eu. Devemos estar livres da luxúria, avareza, ira, sonho, etc., para realmente alcançar o caminho da salvação. Quanto à classe das mulheres, elas são aceitas como um poder de inspiração para os homens. Sendo assim, as mulheres são mais poderosas que os homens. O poderoso Júlio César era controlado por uma Cleópatra. Essas mulheres poderosas são controladas pelo recato. Portanto, o recato é importante para as mulheres. Uma vez que essa válvula de controle seja afrouxada, as mulheres podem acarretar estragos à sociedade sob a forma de adultério. O adultério significa a produção de filhos não desejados, conhecidos como Varna Shankara, que perturbam o mundo. O último item ensinado por Bhishmadeva foi o processo de comprazer ao Senhor. Todos nós somos servos eternos do Senhor. E quando esquecemos essa parte essencial de nossa natureza, somos postos em condições materiais de vida. O processo simples de comprazer ao Senhor, especialmente para os chefes de família, é instalar em casa a deidade do Senhor. Concentrando-se na deidade, as pessoas podem progressivamente continuar seu trabalho rotineiro diário. Adorar a deidade em casa, servir ao devoto, ouvir o Srimad Bhagavatam, residir no lugar sagrado e cantar o santo nome do Senhor são todos itens pouco dispendiosos, através dos quais podemos comprazer ao Senhor. Assim, o avô explicou o assunto a seus netos.
capítulo 9, verso 28. Dharmartha kama mokshangscha sahopayan yathamuni nanakya netihaseshu varanayam asatatvavit. Tradução. Descreveu então os deveres ocupacionais das diferentes ordens e status de vida, citando exemplos da história, pois ele próprio estava bem familiarizado com a verdade. Significado. Os incidentes mencionados nas literaturas védicas, tais como os Puranas, Mahabharata e Ramayana, são verdadeiras narrativas históricas que aconteceram em dado momento no passado, embora nem sempre em ordem cronológica. Tais fatos históricos, sendo instrutivos para os homens ordinários, foram dispostos sem referência cronológica. Além disso, eles aconteceram em diferentes planetas, em diferentes universos, e assim a descrição das narrações é às vezes medida em 3 dimensões. Nós estamos simplesmente interessados nas lições instrutivas de tais incidentes, muito embora eles não pareçam ordenados para nosso limitado horizonte de compreensão. Bhismadeva descreveu essas narrativas diante de Maharaj Yudhishthira, em resposta às suas diferentes perguntas. Canto 1, capítulo 9, verso 29. Dharamang pravadatastasya sakala pratyupastita yo yoginas chandamrityor vanchitas tutarayana. Tradução. Enquanto Bhismadeva descrevia os deveres ocupacionais, o curso do Sol percorreu o hemisfério setentrional. Esse período é desejado pelos místicos que morrem por sua própria vontade. Significado. Os yogis perfeitos, ou místicos, podem deixar o corpo material por sua própria vontade num momento apropriado e vão a um planeta adequado por eles desejado. Na Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 24, se diz que as almas autorrealizadas que se identificam exatamente com o interesse do Senhor Supremo podem geralmente deixar o corpo material durante o tempo da refulgência do Deus do Fogo e quando o Sol está no horizonte setentrional, e assim alcançam o céu transcendental. Nos Vedas, esses momentos são considerados auspiciosos para abandonar o corpo, e disso se aproveitam os místicos experientes que se aperfeiçoaram no sistema. Perfeição do yoga significa aquisição de estados supramentais, como o de ser capaz de deixar o corpo material de acordo com o próprio desejo. Os yogis também podem alcançar qualquer planeta em pouco tempo, sem nenhum veículo material. Os yogis podem alcançar o sistema planetário mais elevado dentro de um tempo bem curto, o que é impossível para os materialistas. A própria tentativa de alcançar o planeta mais elevado levaria milhões de anos, numa velocidade de milhões de quilômetros por hora. Essa é uma ciência diferente e Bhismadeva sabia bem como utilizá-la. Ele estava apenas esperando pelo momento adequado para deixar seu corpo material. E a oportunidade de outro chegara quando ele instruía seus nobres netos, os Pandavas. Então ele preparou-se para abandonar o corpo diante do excelso Senhor Shri Krishna, dos piedosos Pandavas e dos grandes sábios encabeçados por Bhagavan Vyasa, etc. Todos esses grandes almas.
Canto 1, capítulo 9, verso 30. Tadopa sanghritya giras sahasranir vimukta sangam mana adi purushe krishnela satpita pate chaturbhuje parasthite militadrig vyadharayat. Tradução. Depois disso, aquele homem que falara sobre diferentes assuntos com milhares de significados e que lutara em milhares de campos de batalha e protegera milhares de homens, parou de falar e, estando completamente livre de todo cativeiro, retraiu sua mente de tudo mais e fixou seus olhos arregalados na original personalidade de Deus, Shri Krishna, que estava de pé diante dele, com 4 braços, vestido com roupas amarelas que cintilavam e reluziam. Significado. Na importante hora de deixar seu corpo material, Bhishmadeva estabeleceu um glorioso exemplo a respeito da importante função da forma de vida humana. O tema que atrai a atenção do homem moribundo torna-se o começo de sua próxima vida. Portanto, se uma pessoa está absorta em pensamentos sobre o Supremo Senhor Shri Krishna, ela tem garantida sua volta ao Supremo, sem sombra de dúvida. Isso se confirma na Bhagavad Gita, capítulo 8, versos 5 ao 15. Verso 5. E quem quer que no momento da morte deixe seu corpo lembrando-se unicamente de mim, alcança de imediato minha natureza. Quanto a isso, não há dúvida. Verso 6. Qualquer que seja o estado de existência de que a pessoa se lembre quando deixa o corpo, esse mesmo estado ela alcançará sem falta. Verso 7. Portanto, Arjuna, tu deves sempre pensar em mim, sob a forma de Krishna, e ao mesmo tempo executar teu dever prescrito de lutar. Com tuas atividades dedicadas a mim e com tua mente e inteligência fixas em mim, não há dúvida de que virás a mim. Verso 8. Aquele que meditar na Suprema Personalidade de Deus com a mente constantemente ocupada em lembrar-se de mim, sem se desviar do caminho, esse, ó Partha, Arjuna, com toda certeza me alcançará. Verso 9. Deve-se meditar na Pessoa Suprema como aquele que conhece tudo, como aquele que é o mais velho, que é o controlador, que é menor do que o menor, que é o mantenedor de tudo, que está além de toda a concepção material, que é inconcebível e que é sempre uma pessoa. Ele é luminoso como o sol e, sendo transcendental, está além desta natureza material. Verso 10. Aquele que no momento da morte fixar seu ar vital entre as sobrancelhas e com plena devoção se ocupar em lembrar-se do Senhor Supremo, certamente atingirá a Suprema Personalidade de Deus. Verso 11. As pessoas eruditas nos Vedas que pronunciam o Omkara e que são grandes sábios na ordem renunciada entram no Brahman. Desejando tal perfeição, a pessoa pratica o celibato. Agora te explico esse processo pelo qual se pode alcançar a salvação. Verso 12. A situação iógica é de desapego de todas as ocupações sensoriais. Fechando todas as portas dos sentidos e fixando a mente no coração e o ar vital no topo da cabeça, a pessoa se estabelece em yoga. Verso 13.
Após situar-se nesta prática de yoga e ao vibrar a sílaba sagrada Om, a combinação suprema de letras, se a pessoa pensar na suprema personalidade de Deus e abandonar seu corpo, certamente alcançará os planetas espirituais. Verso 14. Para aquele que se lembra de mim sem desvio, eu sou facilmente alcançado, ó filho de Prita, por causa de sua ocupação constante em serviço devocional. Último verso, verso 15. Após me alcançar, as grandes almas que são yogis em devoção jamais regressam a este mundo temporário, que é cheio de misérias, porque elas alcançaram a perfeição máxima. Shri Bhismadeva alcançou a perfeição de deixar o corpo de acordo com sua própria vontade e teve a fortuna de ter o Senhor Krishna, o objetivo de sua atenção, pessoalmente presente no momento da morte. Por isso Bhisma fixou nele seus olhos abertos. Ele queria ver Shri Krishna por bastante tempo devido a seu amor espontâneo por ele. Porque era um devoto puro, ele tinha pouca coisa a ver com a execução detalhada dos princípios yógicos. Simplesmente Bhakti Yoga é suficiente para trazer a perfeição. Portanto, o desejo ardente de Bhismadeva era ver a pessoa do Senhor Krishna, o mais elevado objeto de amor. E pela graça do Senhor, Shri Bhismadeva teve essa oportunidade no momento de seu último respiro. Canto 1, capítulo 9, verso 31. Vishuddhaya dharanaya hata shubhas tad ikshaya iva shugata yudha shramaha nivritta sarvendriya vritti vibhramas tushtavajanyam visrijjan janardanam. Tradução. Através da meditação pura, olhando para o Senhor Krishna, ele livrou-se imediatamente de todas as inauspiciosidades materiais e aliviou-se de todas as dores corpóreas causadas pelas lesões das flechas. Desse modo, todas as atividades externas de seus sentidos pararam de imediato, e ele orou transcendentalmente ao controlador dos seres vivos, enquanto abandonava seu corpo material. Significado. O corpo material é uma dádiva da energia material, tecnicamente chamada de ilusão. A identificação com o corpo material deve-se ao esquecimento de nossa relação eterna com o Senhor. Para um devoto puro do Senhor como Bhismadeva, essa ilusão foi imediatamente eliminada logo que o Senhor chegou. O Senhor Krishna é como o sol, e a ilusória energia material externa é como a escuridão. Na presença do sol, não há possibilidade para essa escuridão de permanecer. Portanto, simplesmente com a chegada do Senhor Krishna, todas as contaminações materiais foram completamente eliminadas, e Bhismadeva, desse modo, estava capacitado a se situar transcendentalmente, cessando as atividades dos sentidos impuros em colaboração com a matéria. A alma é originalmente pura, e assim os sentidos também o são. Por causa da contaminação material, os sentidos assumem o cunho da imperfeição e impureza. Ao reviver o contato com o puro supremo, o Senhor Krishna, os sentidos tornam-se novamente livres da contaminação material. Bhismadeva alcançou todas essas condições transcendentais antes de deixar seu corpo material, por causa da presença do Senhor.
O Senhor é o controlador e benfeitor de todos os seres vivos. Esse é o veredito dos Vedas. Ele é a eternidade suprema e a entidade viva suprema entre todos os seres vivos eternos. E é Ele somente quem provê todas as necessidades para todas as espécies de seres vivos. Desse modo, Ele providenciou todas as facilidades para satisfazer os desejos transcendentais de seu grande devoto Shri Bhishmadeva, que começou a orar da seguinte maneira: Canto 1, capítulo 9, verso 32. Shri Bhishma Uvacha Iti Mattir Upakarpita Vitrashna Bhagavati Sattvata Pungave Vibhumni Svasukham Upagati Kvachit Vihartum Prakritim Upeyushi Yadbhava Prabhavaha. Tradução. Bhishmadeva disse: Ó Senhor, que eu possa agora fixar meu pensamento, sentimentos e desejos, que por tanto tempo estiveram ocupados em diferentes assuntos e deveres ocupacionais, no todo-poderoso Senhor Shri Krishna. Ele é sempre autossatisfeito, mas às vezes, sendo líder dos devotos, ele desfruta de prazer transcendental descendo a este mundo material, embora unicamente a partir dele o mundo material seja criado. Significado. Porque Bhishmadeva era um homem de estado, o líder da dinastia Kuru, um grande general e um líder dos kshatriyas, sua mente se dispersava entre muitos assuntos e seu pensamento, sentimentos e desejos estavam ocupados em diferentes temas. Agora, a fim de alcançar o serviço devocional puro, ele queria concentrar todos os poderes de pensar, sentir e querer inteiramente no Ser Supremo, o Senhor Shri Krishna, que é descrito aqui como o líder dos devotos, o Todo-Poderoso. Embora o Senhor Krishna seja a original personalidade de Deus, Ele próprio desce à terra para conceder a seus devotos puros a dádiva do serviço devocional. Ele desce às vezes como o Senhor Krishna, como Ele é, e às vezes como o Senhor Chaitanya. Ambos são líderes dos devotos puros. Os devotos puros do Senhor não têm outro desejo além do serviço ao Senhor e, portanto, eles são chamados de sattvatas. O Senhor é o líder de tais sattvatas. Bhishmadeva, portanto, não tinha outro desejo. A menos que uma pessoa esteja purificada de todas as espécies de desejos materiais, o Senhor não se torna seu líder. Os desejos não podem ser eliminados, mas têm apenas de ser purificados. Na Bhagavad Gita, o próprio Senhor confirma que dá suas instruções de dentro do coração de um devoto puro, que esteja constantemente ocupado no serviço ao Senhor. Tais instruções são dadas não para propósitos materiais, mas apenas para a volta ao lar, de volta ao Supremo. Para o homem comum que quer assenhorar-se da natureza material, o Senhor não apenas sanciona e se torna testemunha de suas atividades, como também nunca dá ao não devoto instruções para sua volta ao Supremo. Esta é a diferença entre os relacionamentos do Senhor com diferentes seres vivos, os devotos e os não devotos.
Ele é o líder de todos os seres vivos, assim como o rei de Estado dirige tanto os prisioneiros quanto os cidadãos livres. Mas seus relacionamentos são diferentes em termos de devoto e não devoto. Os não devotos nunca se interessam em receber qualquer instrução do Senhor. E por isso, o Senhor fica silencioso para eles, embora ele testemunhe todas as suas atividades e conceda-lhes os resultados necessários, bons ou maus. Os devotos estão acima dessa bondade e maldade materiais. Eles estão em progressão no caminho da transcendência e, por isso, não têm o desejo de nada material. O devoto também sabe que Shri Krishna é o Narayana original, porque o Senhor Shri Krishna, através de sua porção plenária, aparece como Karanodakshai Vishnu, a fonte original de toda a criação material. O Senhor também deseja a associação de seus devotos puros, e apenas por eles o Senhor desce à terra e os vivifica. O Senhor aparece por sua própria vontade. Ele não é forçado pelas condições da natureza material. Portanto, aqui ele é descrito como Vibhu, ou o Todo-Poderoso, pois ele nunca é condicionado pelas leis da natureza material.